Bom Deus, nós agradecemos a bênção de estarmos aqui. Pedimos humildemente a Tua graça quando vamos ler a Tua palavra mais uma vez, que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo e nos alimentando de tal maneira que nós, de fato, sejamos praticantes da Tua palavra. Usa o Teu servo com humildade, use o Teu servo com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Conselho da Igreja, ao reverendo César Marinho. César Marinho foi aluno no seminário em Campinas, no tempo em que eu estive também servindo ao Senhor no seminário como diretor daquela casa de profetas. Muito grato ao licenciado Ayrton, que Deus o abençoe também nessa trajetória, para que você tenha o seu campo de servir ao Senhor em uma igreja. Eu agradeço a oportunidade, portanto, de falar aos amados irmãos. Meu primeiro desejo é compartilhar a palavra de Deus. Para isso, eu convido você a abrir lá no texto de João, no capítulo de número 3, um capítulo muito conhecido. Vocês receberam o tema, o que é que importa? É uma pergunta nesse texto de João, o Evangelho de João, no capítulo de número 3. Mesmo assentados como estão os irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus com reverência. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus nesse texto, que é muito conhecido, eu creio que você conhece muito bem este texto da palavra de Deus, mas ele nos leva a fazer uma pergunta que, de fato, deve ser respondida com muita seriedade, com muita profundidade, com muita reflexão. O que é que importa? O que é que importa? Enquanto criança, as decisões são tomadas de uma maneira simples. As crianças não têm nenhuma preocupação. Eu me lembro das minhas pequenas, às vezes eu dizia: papai não tem dinheiro. É só lá no banco pegar, pai.
a simplicidade da criança em enfrentar as dificuldades da vida. Parece que tudo é fácil, é como se fosse mágica. Esse é o mundo da fantasia. Na fase adulta, há transformações surpreendentes. E é triste, mas temos que abandonar os sonhos das infâncias, as imaginações infantis. Entramos na realidade da vida, encontramos os desafios, as complexidades, as responsabilidades e decisões. Agora mesmo à tarde, o reverendo César Marinho teve que tomar uma decisão. Ele teve que socorrer a tia. São decisões que acontecem. Trabalho, estudos, divertimento, saúde, negócios, tudo precisa ser escolhido com sabedoria, com discernimento. Estabelece-se prioridades. Estabelece-se o que fazer, o que é urgente, o que é que pode esperar. Prazeres e deveres marcam a vida de todos nós. Não é difícil acontecer, se porventura eu tivesse que pagar uma dívida amanhã, espero que não seja o seu caso, e não tendo recurso, você estaria preocupado: como é que eu vou pagar aquela dívida? Como é que eu vou saldar aquele débito? Então, alguns exageram nos prazeres, escolhem somente os prazeres, quer viver uma vida dissoluta. Outros exageram nos deveres. É uma pessoa que só pensa em trabalhar. É preciso equilíbrio, é preciso saber escolher, é preciso saber excluir aquilo que de fato não edifica. Esse é o desafio. Como colocar cada uma dessas escolhas? Depende da situação em que se vive. Se nós olharmos para a Ucrânia agora, a situação deles é exclusivamente viver, esconder-se, proteger-se. Desde que a guerra surgiu, desde que Putin resolveu atacar a Ucrânia, aqueles que estão podendo fugir para outros países estão fugindo, mas aqueles que têm que ficar para lutar, eles vão lutar, mas a prioridade deles é preservar a própria vida. Em situação de enfermidade, como já vimos, é cuidar da saúde. No desemprego, arranjar uma colocação de trabalho. Então, essas coisas precisam ser feitas. Em todas as situações e contextos da nossa vida, nós precisamos saber qual é a prioridade. Devemos orar pelo licenciado Ayrton para um campo de trabalho. Ele foi licenciado e ele está trabalhando com os irmãos aqui, mas certamente ele gostaria de estar pastoreando uma igreja, está se preparando para a ordenação. É a prioridade dele agora, é a prioridade de cada um de nós. É possível que alguns entendam que não há necessidade de definir as prioridades, o que é importante, vai levando a vida assim como se fosse uma improvisação. Outros acham que não, precisa realmente escolher, definir. É possível também que, deixa a situação, eu vou enfrentar cada uma delas na hora que ela aparecer. Então é preciso tomar cuidado. E nós temos um texto aqui em que é muito conhecido dos irmãos, Nicodemos fazendo uma visita ao Senhor Jesus Cristo. E no diálogo entre os dois, Nicodemos ouve uma afirmativa muito categórica do Senhor Jesus. Ele disse lá no versículo 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreendeu o que Jesus disse. E a pergunta no verso 4 que ele faz é exatamente isso. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus faz distinção entre o nascimento físico e o nascimento espiritual. Jesus insiste, importa-vos nascer de novo.
Com esta palavra, Jesus está dizendo que é de fato importante, necessário, inadiável, não pode ser postergado, precisa ser nascido de novo. Esse fato ocorreu no início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo narrou João. O Evangelho de João, ele começa com o testemunho de João Batista, depois que vem aquela revelação que ele é o Verbo divino, e a partir do capítulo 2 até o capítulo 12, nós temos o ministério público do Senhor Jesus Cristo. E nesse período, alguns começaram a ter a sua fé exercida no Senhor Jesus Cristo. Por causa do testemunho de João Batista, André, Pedro, Felipe, Natanael começaram a crer em Jesus. O testemunho que Jesus dá a Nicodemos é uma história fascinante, é uma história que realmente nos envolve, mas ao mesmo tempo ela está envolvida com uma morbidez e tristeza por falta de conhecimento, diz o reverendo Charles Erdman. Olhamos os traços do caráter de Nicodemos. Eles podem ser identificados e definidos dos fatos verificáveis na própria pessoa de Nicodemos. Alguns acham que Nicodemos era um hipócrita. Nicodemos procurou Jesus com intenções não bem reveladas, fingindo simplicidade. Ele veio à noite como quem está às ocultas procurando o Senhor Jesus, querendo dar intenção de que não havia sinceridade no seu propósito. Outros pensam que Nicodemos era um inquiridor cauteloso, querendo evitar comentários dos seus pares. Membro do Sinédrio, ele era um dos mais importantes entre os judeus, e havia uma rejeição aberta contra Jesus. Jesus não era benquisto pelo Sinédrio, não era benquisto pelos sacerdotes, ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia a autoridade de Jesus, então talvez ele fosse um tanto quanto cauteloso. Outros entendem que ele era um defensor tímido. Ele procura Jesus à noite, por entender que sua timidez o fez agir assim. Ele, então, não queria ser questionado com os seus colegas de Sinédrio, ele não queria ser confrontado, por isso ele era tímido. Ao procurar Jesus à noite, outros vão dizer que ele era um discípulo oculto de Jesus. Se você olhar, não precisa olhar agora, mas apenas eu vou ler para você, lá no capítulo 7, verso 50, diz: Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Porque os guardas que foram enviados para prender Jesus voltaram sem terem prendido Jesus. E disseram: jamais alguém fala como este homem. Então Nicodemos se coloca em defesa do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 19, nós vamos encontrar novamente a figura de Nicodemos, quando nós lemos no versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. No verso 39 diz: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Possivelmente ele fosse um discípulo oculto. Tem muita gente que se considera um cristão secreto, mas tão secreto que ninguém sabe que ele é cristão. Não pode ser assim. Não podemos nos esconder. Russell Champlin vê em Nicodemos uma grande alma, possuidor de invejáveis qualidades, um homem que transpunha as dificuldades. Mesmo que outros digam, Nicodemos era tão ocupado que ele não podia ir procurar Jesus durante o dia, então ele foi à noite quando ele não tinha as suas obrigações e ocupações. Mas ele não mediu esforços para saber mais a respeito do Senhor Jesus. Ele manteve a mente aberta,
Ele manteve o coração aberto. Apesar de ser membro do Sinédrio e o Sinédrio não querer saber nada sobre Jesus, rejeitar Jesus e perseguir Jesus, Nicodemos não agiu assim. Seus colegas murmuravam, dizendo: o que é que esse intruso, imprudente, ignorante, aventureiro vem fazer aqui? Veio lá do norte, com seus métodos estranhos, ensinamentos duvidosos, sem consideração para com as autoridades civis e religiosas. Nicodemos sentia que havia algo em Jesus que merecia ser conhecido, que não podia ser desprezado, como seus pares faziam. Havia algo em Jesus que devia ser investigado com diligência e com cuidado, e foi isso que Nicodemos fez. Nicodemos, o mestre da lei, o mestre do Antigo Testamento, professor de Israel, procura o desconhecido Galileu, o rejeitado Galileu em busca de luz. Suas palavras revelam isso. Rabi, que quer dizer mestre. Ele diz: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus não se deixa caminhar por esta saudação. Jesus vai direto ao ponto que afligia o coração de Nicodemos. E ele então diz para Nicodemos estas palavras profundas, sérias, que devemos levar em conta. Nascer de novo. Nascer de novo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Assim como os judeus em geral, Nicodemos aguardava a volta do Messias, a vinda do Messias prometido no Antigo Testamento. Ele aguardava que o Messias viesse e de fato, estabelecesse o reino. Ele esperava que o reino fosse estabelecido pelo poder político, pelo poder das armas, pelo poder da força, pelo poder do domínio humano. Também os judeus acreditavam que mereciam, por nascimento, por serem judeus, um lugar seguro nos céus. Eles acreditavam assim. Nicodemos ficou muito surpreso com estas palavras de Jesus, e ele deu interpretação literal. O próprio Senhor Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Jesus não estava falando do nascimento físico, ele estava falando do nascimento espiritual. E Jesus prossegue e discorre sobre este nascimento que vem do Espírito Santo. O homem natural tem dificuldade de entender a realidade da vida espiritual. Não consegue compreender o reino de Deus. Não consegue entender a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele não pode entender que essas coisas devem ser feitas pelo poder do Espírito Santo. Ele entende que, através de reformas sociais, através de expedientes políticos, através de processos naturais, a humanidade vai se corrigir, a humanidade vai melhorar, a humanidade vai se respeitar. Mas o que nós vemos, na verdade, nada disso é verdade. É uma tristeza muito grande como o homem conduz a vida. Vemos isso nessa guerra. Muito triste. Nicodemos estava familiarizado com o nascer da água. Lá no texto do Antigo Testamento nós vamos encontrar muitos registros. O salmista diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O profeta Ezequiel diz: então aspargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tudo isso incluía arrependimento, confissão de pecados, perdão, purificação, para que pudesse entrar no reino. Esta era a compreensão do judeu. Mas o Senhor Jesus Cristo declarou que há algo mais do que isso.
O Senhor Jesus Cristo disse que é necessário que haja uma intervenção do Espírito Santo, que haja uma transformação que venha do próprio Deus através do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, para justificar, para perdoar, para regenerar e dar uma nova vida ao pecador. A simples natureza humana, por mais intelectual, por mais habilidosa, por mais formosa, por mais culta, por mais poderosa, ela não pode sobrepor-se a si mesma, nem produzir algo melhor de si mesmo do que ela própria. É o Espírito de Deus que capacita para uma vida digna. É o Espírito de Deus que habilita para a verdadeira vida, nascer da água e do Espírito. Isto é novo nascimento. É cercado de mistério tudo aquilo que envolve o ato divino. Tudo aquilo que envolve Deus é misterioso. Então Jesus diz, é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você sabe os seus efeitos. O pastor estava pregando lá na igreja, na Missão Vida, e ele estava falando sobre o Espírito Santo, agindo de uma maneira invisível, e ele então falou, olha pela vidraça, está vendo aquelas que ali tem as plantas, elas estão balançando, o vento está agitando, mas você não está vendo o vento. O Espírito Santo é assim, você não vê, mas ele está agindo, ele age poderosamente. Então o Senhor Jesus está esclarecendo a Nicodemos esta realidade. O que é que nós encontramos aqui nesse texto é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. Esse diálogo, à luz do capítulo 1 e do capítulo 2 de João, fala 3 verdades que eu gostaria que você gravasse na sua mente e no seu coração. Primeiro, o testemunho. Segundo, fé ou incredulidade. Terceiro, vida transformada ou a mesma vida de antigamente. João Batista testemunhou de Jesus Cristo. Você vai encontrar no capítulo 1 o testemunho de João Batista. João Batista repete o seu testemunho, João Batista torna a repetir o seu testemunho, e então nós vemos o testemunho de João Batista. E ele testemunhou de uma forma vibrante, de uma forma muito eloquente. Ele tinha convicção que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele manifestou isso de uma maneira muito clara para os seus discípulos. Ele levou 2 dos seus discípulos a seguir Jesus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Seguiram Jesus. O testemunho de João Batista levou esses 2 discípulos a seguir Jesus. Um deles era André. Verso 40 do capítulo 1 diz, era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Testemunho de André para levar a Jesus. João sai à procura de seu irmão Tiago. Os 2 discípulos iniciais foram André e João, os quais sem tardança trouxeram a Jesus os seus respectivos irmãos, Pedro e Tiago. No dia imediato, verso 43 do capítulo 1, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André. Verso 45 diz, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. É no casamento de Caná da Galileia que Jesus dá início aos seus sinais registrados por João,
e manifestou a sua glória. Vemos isso no verso 11 do capítulo 2. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você é uma testemunha de Jesus? Lá em Atos 1:8 nós encontramos: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nós encontramos no capítulo 2 as bodas em Caná da Galileia, mas nós vamos encontrar no capítulo 4 a mulher samaritana. A mulher samaritana, o poço de Jacó ficara fora da cidade, ela foi buscar água e teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo, que não é o motivo da nossa mensagem nesta noite, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. É através do seu testemunho, através do meu testemunho, do nosso testemunho, que as pessoas podem conhecer Jesus. É muito importante ser testemunha. É muito importante, é necessário que nós sejamos fiéis testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O testemunho vai produzir fé ou vai produzir incredulidade. O testemunho pode produzir uma ou outra coisa, ou a fé ou a incredulidade. No texto de Atos, nas cartas de Paulo, nós vamos encontrar constantemente estas duas realidades. Aqueles que creram e receberam em Jesus Cristo uma nova vida e aqueles que não creram. Lá em Atos 17:34, nós vemos esta realidade. Diz lá que eles creram. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. O profeta Isaías pergunta: Senhor, quem creu em nossa pregação? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra e diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Testemunho, fé, vida transformada. Porque se não houver vida transformada, a fé não foi verdadeira. O testemunho pode ter sido verdadeiro, mas a fé não foi verdadeira. Através do testemunho, muitos pecadores recebem pela ação do Espírito Santo a fé em Cristo Jesus. Têm as suas vidas transformadas. Quem está em Cristo, disse o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Lá no texto de Atos, no capítulo 19, diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Até mesmo um inútil pode se tornar útil depois que Cristo entra em sua vida. Foi o que aconteceu com Onésimo. Onésimo roubou o seu senhor e fugiu. Fugiu para Roma, se escondeu no meio da multidão. Mas por alguma razão Deus o conduziu para Paulo. E Paulo pregou o Evangelho e Onésimo aceitou a nova vida em Cristo Jesus. E ele é devolvido para o Filemão, agora aquele que era inútil se tornando útil. A sua vida foi transformada em Cristo Jesus. Todos precisam nascer da água e do Espírito.
Você já nasceu da água e do Espírito? Louvado seja o nome do Senhor. Não há ninguém que possa ser salvo sem nascer de novo. Talvez não haja tempo de ser batizado. O ladrão da cruz não foi batizado. Mas hoje mesmo, disse Jesus a ele, estarás comigo no paraíso. Mas se não há nenhum impedimento e há conhecimento, há discernimento, não se deve postergar o batismo. Precisa ser feito. Eu tenho insistido com os acolhidos lá na Missão Vida para que eles procurem ser batizados. Façam a classe de doutrina. Nós temos uma classe de doutrina com 12 lições sobre o que significa receber o batismo conforme o ensino da palavra de Deus. Pode ser um grande conhecedor da palavra de Deus, como é o caso de Nicodemos. Pode ser para um Zaqueu, cobrador de impostos. Ou pode ser para a mulher apanhada em adultério, ou para o filho pródigo, ou para o centurião, ou para a mulher samaritana, para o ladrão da cruz, enfim, para todos, para mim, para você. Aquele que não nasce de novo não entra no reino de Deus, não tem a vida eterna. Mas todo aquele que nasceu de novo tem a sua vida transformada. Ele não é mais o mesmo. Nós vamos encontrar isso lá nas cartas, constantemente mostrando que nós somos nova criatura. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que não trabalhava passa a trabalhar. Há uma transformação de vida. Nós precisamos testemunhar. Como está o seu testemunho? Você está testemunhando da sua vida e em sua vida que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador? Você está impactando vidas, como fez João Batista, como fez André, como fez Felipe, como fez Natanael, como fez Jesus. Eu não sei se você algum dia colocou um propósito no seu coração: eu quero ganhar uma pessoa para Jesus neste ano. Mas faça isso. Peça ao Senhor que use você para testemunhar do poder de Jesus na sua vida, para ganhar mais uma pessoa para o Senhor Jesus. Se cada um de nós ganharmos mais uma pessoa para Jesus, no ano que vem a igreja vai ter o número dobrado. Há uma igreja lá em Brasília que é 1 a 1. Eu não sei se existe em outros lugares. Mas cada pessoa que ganha para Jesus assume o compromisso de ganhar mais um para Jesus. E ao fazer isso, ela faz com que aquela pessoa também assuma o compromisso de ganhar mais um para Jesus. Pode ser baseado nesse texto aqui. André levou seu irmão Simão a Jesus, Natanael, Felipe levou Natanael. Mas se você olhar para a mulher samaritana, ela levou muita gente. A mulher samaritana levou muitos homens. Então não é um padrão fechado, mas o testemunho precisa ser dado. A fé, Deus dá. Eu quero convidar você realmente a não ser um discípulo tímido. Deixe que saiba que você é um cristão. Eu não me lembro, talvez você não se lembre, o restaurante Leão, ali na Avenida São João. Na hora do almoço, a pessoa sentou-se para almoçar, curvou a sua cabeça em oração e agradeceu o alimento. Almoçou tranquilamente. Terminada a sua refeição, foi pagar. O garçom falou: não, já está pago. Quem pagou? Aquele senhor ali. Por que o senhor pagou o meu almoço? Há muito tempo que eu não vi uma pessoa agradecer o alimento. E o senhor orou agradecendo o alimento. E eu me senti realmente com desejo de pagar a sua refeição por esse ato. Nós não podemos ser tímidos como cristãos.
Nós não podemos ser discípulos ocultos de Jesus. Tenha sempre um folheto com você. Eu tinha um folheto no carro, agora eu preciso procurar esse folheto de novo, né? Você comeu pão hoje? E toda vez que eu ia abastecer meu carro, eu perguntava para o frentista que estava abastecendo: você comeu pão hoje? Aí ele podia responder: sim, eu comi pão, né? Aí eu perguntava: e o pão da vida, você comeu hoje? Aí eu dava um folheto para ele. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Vidas transformadas, elas são transformadas pelo poder de Jesus, através do meu testemunho, através do seu testemunho, através do testemunho de todos nós. Você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa testemunhar com ousadia. Você precisa testemunhar, mostrando a graça maravilhosa de Deus em sua vida. Não há nada, nenhuma situação na vida que vai tirar a alegria que está no coração daquele que conhece Jesus. Nenhuma situação. A sua fé está firmada em Cristo. A sua fé está firmada no Senhor. Por isso você não vai jamais ser abalado pelas circunstâncias. Mas se você ainda não aceitou Jesus, eu convido você a aceitar Jesus nesta noite. Entregue o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus. Receba nele a nova vida. Se você tem sido uma testemunha, desculpe, eu não quero ofendê-lo, né? Fingida, hipócrita. Eu sou crente a hora que eu estou na igreja, a hora que eu estou lá fora. Amanhã, segunda-feira, Jesus não entende da minha vida, né? Jesus entende da minha vida no domingo que eu estou na igreja. Mas a segunda-feira que eu tenho minhas dívidas, meus problemas, minhas dificuldades, Jesus não entende nada disso. Entende sim, Ele entende tudo. Ele sabe todas as coisas. Seja realmente um cristão verdadeiro. Permaneça firme. Dê o seu testemunho em todas as situações e circunstâncias. Eu sei que às vezes fica difícil, né? Porque o risco da própria vida, no caso de Pedro negou Jesus. Ele andou com Jesus 3 anos. Mas naquele momento ele não teve coragem de dizer: realmente eu sou um deles. Eu sou um deles. Ele negou. Depois ele, arrependido, chorou, e aí ele se transformou, e ele foi uma grande bênção usada pelo Senhor como um apóstolo servindo ao Senhor. Então é esta a mensagem para você.